Oi gente, tudo bem? Um vídeo aqui para a gente discutir o governo Bolsonaro nesse mês de abril, né? O quarto mês de governo dele. Nós continuamos esperando um governo que governe. Não há governo até aqui. Há muito discurso, e isso se acentuou nesse quarto mês. Há muita palavra de ordem, há muito discurso moralista, há muita repressão, há muita desconstrução, há muita destruição à reputação dos outros, ao trabalho dos outros, mas governo não há. O que eu já apontava no vídeo anterior, né, o que vem se revelando muito no governo Bolsonaro é uma incapacidade total de fazer gestão. Seja de direita, seja de esquerda, seja militar, seja civil, não há governo. Isso fica muito evidente, principalmente nos setores em que, percebam, a fala dele ideológica é mais marcada. Por exemplo, na educação, né? Na educação, nós sabemos tudo o que esse governo não gosta e detesta, né? Considera que os professores são a praga da nação, evidentemente, né? Considera que os professores são todos comunistas, que as universidades são um antro de uma revolução bolivariana na cabeça deles, que tudo de atraso que tem ao Brasil é por causa dos professores, da educação, das universidades, é culpa exclusiva nossa, né? Agora, não consegue colocar nada no lugar. O ministro Vélez saiu, a sua passagem foi absolutamente patética, foi uma das cenas mais vergonhosas da história da educação brasileira. Entrou um novo ministro que também não consegue dizer para onde vamos, para que serve esse ministério, quais são as diretrizes para a educação. Ele não consegue. Ele não consegue. Ainda hoje tivemos uma notícia, não é, do corte de verbas para 3 universidades, onde ela alegava fraco desempenho e baderna. E ele não conseguiu indicar que baderna é essa e o que ele considera baderna e que fraco desempenho é esse. É curioso que uma delas, por exemplo, a Universidade de Brasília, que das universidades brasileiras é a que mais subiu nos rankings nos últimos 3 anos. Os resultados da Universidade de Brasília são excelentes, assim como das outras que ele vetou. Então não procede essa informação. É perseguição mesmo. E ele não sabe dizer o que colocar no lugar. Então é muito interessante que é um governo que desmonta, que desfaz, que sabe o que não quer e não consegue pôr nada no lugar. Meio ambiente idem, né? Meio ambiente idem. Um discurso sempre muito forte contra tudo que é acúmulo na área ambiental, sobre toda a discussão ambiental, políticas ambientais, conquistas ambientais, protocolos internacionais em que o Brasil é referência, e não consegue colocar nada no lugar que não seja uma destruição total do meio ambiente, né? Então ele não consegue colocar políticas alternativas porque ele não sabe o que fazer. A verdade é que o Bolsonaro ele não consegue sair do palanque, não consegue governar. Então isso realmente é muito preocupante. Vamos ver como isso desenrola. Isso acaba alimentando o quê? Acaba alimentando divisão dentro da sua equipe de governo, porque tem um monte de gente lá também que não sabe governar, que só quer disputar espaço, disputar palanque e fazer discurso de ódio, né? Isso acaba ressaltando a força de 3 filhos que são inacreditáveis, né? É inacreditável que 3 figuras desse porte, com essa incapacidade, com essa petulância, tenham a capacidade de estrago que tem. E um presidente e pai tão fraco que é incapaz de dizer qual é o lugar deles. Ou de dar logo um ministério para eles. Porque esse que é o problema. É uma posição covarde. Porque eles falam, dão pitaco, fazem ministro, derrubam ministro, fazem política, desfazem política, mas não têm responsabilidade nenhuma. Porque eles não têm cargo. Então isso é um sinal do quanto esse governo é um desgoverno e como as relações de poder elas são muito, mas muito perniciosas nesse governo, certo? Por fim, o que eu acho que é importante ressaltar? É importante ressaltar que enquanto o Bolsonaro e seus filhos e seus aliados fazem discurso de ódio, atacam, destroem sem colocar nada no lugar, começa a surgir um governo paralelo. Percebam. Hoje o Congresso começa a criar pautas do Executivo. Limitações no orçamento,
muita clareza e diretividade no modo como será conduzida a reforma da Previdência, o projeto anticrime e outras pautas, colocando freio, fazendo o governo ganhar ou perder no Congresso quando bem entende, o Maia ganhando muita força nisso, dentro do Congresso e junto ao governo, o governo implorando a sua articulação política, porque a articulação política do governo é medíocre, né, pelo Onyx Lorenzoni. Então você tem algumas figuras no Congresso, particularmente o Maia, né, que emprestam a sua habilidade política, emprestam o seu prestígio dentro do Congresso para dar alguma governabilidade ao governo, mas o governo está totalmente na mão deles. E o Mourão nessa, nadando de braçada. Ele que no mês passado tinha assumido um pouquinho de cena, dessa vez também, né, estava no modo offline para justamente evitar esses atritos, mas o Olavo de Carvalho, o gênio, né, o gênio astrólogo, e o filho, principalmente Carlos Bolsonaro, eu não tenho nem adjetivo para falar dele, fizeram questão de recolocar o Mourão na cena, né? E o Mourão simplesmente procura ser sereno, né? E essa serenidade, esse mínimo de bom senso, tem sido um diferencial que começam a fazer dele, dentro do circuito político, mesmo dentro do mercado, uma alternativa, né? Não que eu a defenda, não que eu ache boa ou ruim, mas ele começa a se construir como uma alternativa, como uma referência de lucidez no executivo, o Maia como aquele que consegue dar uma ordem de governo, então começa a se constituir um governo paralelo. Vamos ver como as coisas caminham daqui para frente, né? Mas tem um grande risco do governo continuar esperneando, com discursos ideológicos vazios, destruidores, principalmente em relação ao pensamento progressista, né? Que tem apanhado bastante desse governo, e no paralelo, toda uma construção de um governo paralelo que de repente pode fazer com que o Bolsonaro, quando vier acordar, perceba que ele pode até estar na cadeira do presidente, até estar com a faixa, mas perceber que já não governa mais.